Opa, e aí, suave? Então, seja bem-vindo a mais um vídeo, e não, você não leu errado o título. Confesso que quando eu li a manchete, as matérias sobre isso, também achei que fosse mais um conteúdo sensacionalista depositado nesse longo mar conhecido como internet. Mas acreditavelmente não é, embora claro, não seja algo totalmente viável. Mas isso é algo que vou me aprofundar ao longo do vídeo. De qualquer forma, sim, esse vídeo é sobre uma doutoranda em biotecnologia que conseguiu rodar, entre aspas, Doom através de uma espécie de bactérias encontrada em nosso intestino. Antes de iniciar o vídeo, provavelmente você já deve saber o que é Doom, mas caso você não saiba, eu vou dar uma explicaçãozinha. E na verdade vai ser eu lendo o que nossa confiável Wikipédia diz sobre ele. E eu vou deixar uma gameplayzinha de fundo que não é minha, e sim eu peguei no YouTube, porque me poupa um baita de um trabalho na hora de edição. Bem, Doom, comercializado como Doom, é um jogo de computador lançado em 1994 pela ID Software, e um dos títulos que geram o gênero de tiro em primeira pessoa combinando gráficos 3D com violência gráfica e personagens 2D. Ele tornou-se tão controverso quanto imensamente popular, com o lançamento em versão shareware, que estima-se ter sido jogada por 15 milhões de pessoas, além de definir muitos elementos dos games de tiro em primeira pessoa. Doom estabeleceu uma subcultura por popularizar os jogos em rede e permitir expansões criadas pelos jogadores, arquivos WADS. Sim, isso é o que Wikipedia diz sobre o jogo, mas resumindo bonitinho, é basicamente uma série clássica de jogos, e o primeiro Doom é um dos jogos que popularizaram esse estilo de jogo chamado de First Person Shooter, ou popularmente conhecido como FPS. Até aí parece um jogo normal, só que uma das versões mais clássicas virou meio que uma piada, porque as pessoas literalmente rodaram esse jogo em tudo que é lugar, e eu não estou brincando quando digo isso. Rodaram esse jogo em uma impressora, em um Apple Watch, na barra de toque de um MacBook, na porcaria da telinha de um teclado de um computador, em uma câmera, em um caixa eletrônico, em uma calculadora e em testes de gravidez e até mesmo dentro do próprio Doom. Tá, mas o que isso tem a ver com um canal de biologia como esse? Bom, é simples. Não satisfeito com esses meios básicos, deram um jeito de rodar isso em uma tela feita de bactérias fluorescentes. Bom, aproveitar, se você puder interagir com esse vídeo, eu agradeceria, porque um bom engajamento ajuda e muito no crescimento desse canal. E se você puder também, se inscreve aí, pô, custa nada. Muito bem. Esse feito foi realizado pela doutoranda em biotecnologia no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, MIT, Lauren Hamlin. Basicamente, nas matérias ao longo da mídia fora pela internet, tem um vídeo da pesquisadora, além de um pequeno texto que ela escreve sobre isso. Então você já sabe, é onde vou retirar algumas informações do vídeo. Inclusive, se você estiver curioso para ver esse vídeo que eu falei, só digitar o nome dela que o canal aparecerá, eu acho. Bem, você como indivíduo vivo no século XXI, acredito que você deva saber o que é uma tela, não telas de pinturas e quadros. Claro. Bom, as telas que qual estou me referindo nada mais são do que meios de representar imagens recebidas de algum outro lugar. Dando um pequeno exemplo, temos os monitores do seu computador, que geram imagens a partir dos sinais e das informações recebidas do seu PC, chegando através de um cabo HDMI. Basicamente, em todos os casos, são pequenas luzes no seu monitor que geram imagens e suas cores que nem você está vendo agora nessa tela, pela qual você está tendo um tempo muito bem gasto assistindo esse vídeo. A menor unidade de imagem digital são os pixels. Inclusive, se você der um zoom absurdo agora nesse vídeo, você verá vários pequenos quadradinhos. Esses quadradinhos são os pixels. Eles são formados por diversas luzes. Essas luzes são baseadas no padrão RGB, Red, Green e Blue, me perdoe pelo meu inglês. Ou traduzindo, vermelho, verde e azul, que são as cores básicas dessas luzes, podendo gerar ainda mais tonalidades dependendo do meio. A ideia de experiência envolvendo essas bactérias é, ao invés de você utilizar as luzes tradicionais, você utilizar bactérias da espécie Escherichia coli, uma bactéria encontrada no nosso intestino. Essas bactérias em específico, utilizadas na experiência, possuem proteínas interessantes nos genes de seus plasmídios. Dando uma explicadinha caso você não saiba o que é um plasmídio, basicamente são moléculas circulares de DNA espalhados pelo corpo das bactérias e que podem se multiplicar livremente. Plasmídios não são compostos por muitos genes na maioria dos casos, e geralmente são usados para uma função muito específica, como uma adaptação a alguma toxina. Nesse caso, os plasmídios desses indivíduos possuem um gene com uma proteína chamada GFP, abreviação de Green Fluorescent Protein, novamente peço perdão pelo meu inglês, ou proteínas fluorescentes verdes, traduzindo para o nosso idioma. Essa proteína tem como promotor, ou seja, a sequência de DNA responsável pela transcrição apelidada de Plux pela pesquisadora. O GFP basicamente torna essas bactérias fluorescentes, realizando um processo bioluminescente, ou seja, o organismo produz sua própria luz. Essas bactérias foram cultivadas em placas de 32 por 48, com cavidades onde elas ficariam basicamente a criação de uma pequena telinha viva. No mesmo plasmídio em que se encontra o GFP, você tem outro gene
que é um gene que reprime o GFP. Esse gene é chamado de Lux. Quando eu digo que ele reprime, significa que ele acaba se expressando de uma forma que impede o gene de fluorescência de se expressar. O Lux fica basicamente a maior parte do tempo sendo dominante nesse sentido, não deixando a fluorescência ocorrer, basicamente funcionando como um meio de desligar, entre aspas, essa célula. Tá, mas e para ligar? Bom, a pesquisadora utilizou uma molécula com um simples nome de N-acil-homoserina lactonas, mas você pode chamá-la de HL, que basicamente funciona como um meio de acabar com a repressão do Lux em cima do GFP, fazendo com que o GFP consiga se expressar, deixando assim as bactérias fluorescentes. Bom, agora que eu expliquei essa parte mais biológica, eu vou explicar de uma forma bem superficial a parte mais informática. Superficial porque eu não entendo tanto disso. Inclusive, se eu tiver errado alguma informação no vídeo e você souber melhor sobre o assunto, por favor me corrija nos comentários. Continuando no tema, lembra mais no começo que eu expliquei sobre os pixels e tal? Então, em relação à parte em que falei sobre os pixels terem diversos tons de cores para se expressar dependendo da tela e do meio, bom, o jogo Doom é um jogo com imagem de 16 bits. Caso você não saiba o que é isso, digamos que você teria o equivalente a esse número de tons de cores. Enquanto no 8 bits você tem 16.777.216. Basicamente 16 milhões de possibilidades. Só que no Doom vivo roda uma imagem de 1 bit, ou seja, ou sua imagem é 0 ou é 1, ou é branco ou é preto. Eu vou explicar o porquê. Enfim, a pesquisadora que desenvolveu o projeto fez alguns cálculos, mais alguns processos, traduziu isso para a linguagem de programação Python e através dessa programação definiu quais grupos de bactérias cultivadas na tela deveriam receber o HL, que como falado é a molécula que vai liberar a capacidade de iluminar das bactérias, definindo quais vão ficar ativadas durante determinado frame e quais vão ficar desativadas. Fazendo isso, o jogo rodar em uma tela basicamente feita por bactérias, e como a tela é pequena e por ser um meio bem complexo, não dá para produzir muitos pixels e nem alterar muito a tonalidade das cores, deixando apenas preto e branco. A tela do jogo fica mais ou menos assim, como foi dito, 1 bit. Tá, mas com exceção da forma como a tela fica, dá para jogar nessa tela feita de bactérias? Claro, se você conseguir viver durante 599 anos, de acordo com os cálculos dos cientistas, as bactérias levam cerca de 70 minutos para alcançar o pico do estado de iluminação e 8,3 horas para retornar ao estado e navegar mais o próximo quadro. Então, se você quiser jogar Doom, joga numa tela normal, mesmo que deve levar umas 5 horinhas. Mas de qualquer forma, este teste mostra algo impressionante. Realmente Doom roda em qualquer lugar. E se por algum acaso você gostou do vídeo que acabou de assistir, dê um apoio para a nossa comunidade aqui no YouTube, interagindo com o vídeo, dando um gostei, comentando algo e também compartilhando para seus camaradas que gostam e se interessam no assunto. Aí se você tiver interesse, dê uma olhada nos outros vídeos do canal. Caso goste, por favor, considere se inscrever. E é isso e até mais.